Bom dia, bom dia. Bem-vindos. Bem-vindos aqui a mais uma live da São Paulo Chamber of Commerce, a Departamento Internacional da Associação Comercial de São Paulo. Mais uma vez estamos aqui. Muitos de vocês já são nossos conhecidos, não é? A gente já tem participado aí. Vocês se lembram no tempo da pandemia, não é? Que nós fazíamos lives todas as semanas. Tínhamos de nos manter, não é, informados, acompanhando aí todos os acontecimentos. Então é muito bom voltar a estar com vocês aqui nessa oportunidade, compartilhando mais essa informação com vocês, não é? Bom, a razão que nos traz aqui, como vocês viram, não é, no nosso material, é exatamente a questão da definição dos melhores mercados para se fazer negócio. Nós que estamos aqui, todos vocês, obviamente, nós estamos aqui com o propósito de buscar mercado internacional, não é? Nós atuamos nesse segmento, nós trabalhamos muito nesse sentido, e cada vez mais nós buscamos novas ferramentas, novas soluções para facilitar o trabalho do operador de comércio internacional. Essa é a grande proposta, essa é a grande função da São Paulo Chamber of Commerce. Como eu falei, a área internacional da Associação Comercial de São Paulo. Nós não estamos restritos à cidade de São Paulo pela nossa atuação internacional. Nós nos aproximamos e desenvolvemos nosso trabalho com diversas outras câmaras de comércio, bilaterais aqui no Brasil, câmaras de comércio de grandes cidades mundo afora, não é? E nosso propósito é exatamente criar essa aproximação, criando oportunidade, identificando cada vez mais possibilidade de fazer negócio. Hoje eu estou aqui com vocês, não para apresentar sozinho essas inovações, não é? A respeito dessa busca de mercados, dessas informações importantes. Mas estou aqui também acompanhado de uma equipe fantástica que está trabalhando conosco nessa cooperação, não é? Nós temos aqui uma equipe que estão sendo identificados aqui, você os vê, não é? Com o fundo de tela da Stratex, que é uma das novidades que a gente vai apresentar hoje. Então, muito obrigado a todos vocês. Temos o César, temos o Samuel Fux, temos o Rodrigo Andrade. O Samuel vai me ajudar nessa apresentação, não é? Nós temos a nossa equipe da São Paulo Chamber of Commerce, não é? Nós temos aqui a Glória Kang, temos a Isabela, a Yara, a Denise, o Gustavo Farina, que faz aí o backstage, e ele jamais aparece aqui com a gente, né? Mas ele é o responsável por criar essa facilitação, não é? Muito obrigado a todos vocês que tornam isso possível, não é? Pois bem, vamos lá. Deixa eu trazer, que tem muita coisa para mostrar para vocês. Então, eu já vou iniciar com aqui o nosso material. Olha só. Então, agradecimentos ao Gustavo, que é o nosso designer, ele que cria esses materiais bonitos aqui para que nos ajude, não é, no processo de apresentação, né? Como vocês sabem, uma das coisas importantes que nós temos aqui a desenvolver é exatamente o conhecimento, né? Nós acreditamos que o conhecimento a respeito do comércio internacional é a grande chave do sucesso que nós precisamos aí alcançar. Então, mais uma vez, agradeço a todos vocês conosco aqui e eu inicio aqui a minha apresentação trazendo para vocês a questão, o tema, o destino certo para a sua exportação. Essa é a nossa proposta nessa manhã, não é? Então, uma das coisas importantes, muito importantes no processo, é exatamente a elaboração de um planejamento estratégico comercial internacional. Vocês que estão aqui, vocês já têm convivido, não é, com bastante do que nós temos feito, e uma das coisas importantes é exatamente essa elaboração, não é? Eu atuo no comércio internacional, já bateu 35 anos nesse processo. Ao longo desse tempo, a minha experiência, ela passou pela parte operacional do comércio exterior, pela parte comercial, pela parte estratégica, do lado governamental e institucional. Ou seja, eu vivencio com vocês todas as necessidades do lado privado, setor privado, que é exatamente quem nós hoje queremos sempre atender, e por conta das necessidades da nossa atuação, nós também vivenciamos a orientação, mentoria comercial das empresas nos processos de busca de mercados ou até busca de fornecedores internacionais. Então, nós vivenciamos o dia a dia da pequena empresa, da média empresa e até da grande empresa.
As necessidades são diferentes, né? Mas uma coisa é comum para todos vocês, e não importa o tamanho da sua empresa, é o planejamento. Esse planejamento estratégico ele é fundamental. E cada vez mais nós vemos e temos acesso a elementos que nos permitem melhorar na assertividade da definição dos mercados que nós queremos trabalhar, não é? E é exatamente isso que tem nos levado cada vez mais a investir tempo e recurso na facilitação dessa elaboração de planejamento estratégico comercial. E uma coisa importante, gente, a palavra comercial, ela deve ser levada em conta de uma forma muito, muito importante. Por quê? Existem muitos planejamentos estratégicos que são elaborados e eles levam em consideração tantos dados estatísticos tão grandiosos, tão gigantescamente fora do alcance da realidade das empresas que a gente atende, que não fazem sentido. E é exatamente por conta disso é que nós passamos a trabalhar pensando nessa necessidade específica das empresas que nós atendemos. E aí nós identificamos e sabemos, um dos grandes desafios das empresas que querem exportar é o elemento comercial. É saber quem é o meu cliente, para quem eu vou vender, né? Então isso foi também levado em consideração nessa construção. Pois bem, vamos lá, avançando aqui usando aqui o meu, opa, e foi de vez, né? Pois bem, a nossa ideia aqui, nesse pensamento, é como encontrar clientes estrangeiros para os meus produtos, né? Não basta saber qual é o mercado. Eu quero cliente. Uma das frases de efeito que eu gosto de usar nas minhas instruções, mentorias, capacitações, aulas, é sempre dizer que exportação é venda e importador é cliente. E eu tenho que tratar o processo dessa forma. Então, uma das coisas muito importantes que nós temos a trabalhar é exatamente o entendimento de como encontrar clientes estrangeiros para o seu produto. Como é que eu faço isso? Primeiros passos. Isso aqui, gente, é exatamente o que nós que somos profissionais da elaboração de planejamentos estratégicos, é isso que nós fazemos, principalmente quando nós levamos em conta a questão comercial, que é o que estou defendendo aqui. Primeiro de tudo, eu preciso pensar em definir os melhores mercados para o produto da empresa que pretende acessar o mercado externo. Definido o melhor mercado, eu tenho que definir os elos da cadeia comercial que correspondem a um cliente correto para mim. Então, eu preciso entender esse movimento. Eu preciso identificar as empresas importadoras conforme o perfil de negócio que eu quero fazer. Identificar pessoas dentro dessas empresas importadoras e aí, então, consolidar uma presença digital baseada nessa narrativa, para fazer com que essas pessoas identificadas tomem conhecimento da minha existência. Então, esses são os passos iniciais que nós, na condição de vendedores internacionais, seguimos, né? Então, exatamente esses elementos fazem parte, vocês que estão aqui comigo e são vendedores, você vivencia isso aqui, né? Essa é uma dos principais elementos. E aí, muito bem, então, pensando que esses 5 aqui são os principais, vamos desenvolvê-los, não é? Definir melhor o mercado. Levantamento de informação sobre mercado potencial, volume de negócio, oportunidade, barreira, concorrência. O que define um melhor mercado? Vejam, nós não queremos definir os maiores mercados. Não é isso que funciona. As grandes ferramentas de estratégia comercial, elas levam em conta exatamente essa informação, os maiores mercados. Mas os maiores mercados não são necessariamente os melhores mercados para você, por conta dos outros elementos, não é? Nós temos as questões, o famoso SWOT, ele caiu assim num mau uso tremendo, mas ele tem suas questões muito, muito assertivas. O SWOT, basicamente, ele fala de oportunidades, ameaças, forças e fraquezas. Ótimo, força e fraqueza é você. O que você tem de força e fraqueza? O mercado externo lá fora, aquilo que não está debaixo do seu cuidado, são as ameaças e oportunidades. Quando nós fazemos um trabalho como esse, todos esses elementos aqui se misturam e nem sempre são bem usados. O que eu olho aqui nessa construção? Primeira coisa que eu olho são as oportunidades e ameaças, é o que vem de fora. Barreiras são ameaças, porque não sou eu que defino a barreira. Barreira é definida contra mim, não é? Volumes bons de negócio ou fluxo em crescimento são oportunidades, que não sou eu quem define, é o mercado. Agora,
Se eu dou conta de encarar esse mercado, aí sim está voltado para dentro. Aí é minha força ou minha fraqueza. Eu dou conta ou eu não tenho competência ainda, né? Então, esses elementos são usados nessa construção. Então, a primeira grande coisa é saber de um mercado que, de fato, represente oportunidade diante da sua condição, dos seus critérios, né? Para como é que eu faço isso? Como é que eu busco o melhor mercado? Eu tenho que caracterizar bem o meu produto. Uma das grandes dificuldades que muitas vezes a gente entende com as empresas que nós atendemos é exatamente definir bem qual produto eu vou batalhar o mercado externo. Então, gente, a gente já tem muitas empresas nesse processo. A São Paulo Chamber of Commerce, na sua função de Câmara de Comércio, nós aconselhamos, nós orientamos, nós consultamos, não é, as empresas, aliás, oferecemos consultas, né, às empresas, como uma consultoria, para definir essas questões. E uma das coisas muito interessantes muitas vezes as empresas querem atingir a exportação com o produto tal qual ele está aqui no Brasil, sem nenhuma adequação, sem nenhuma adaptação. E muitas vezes não funciona. Então, eu preciso entender muito bem com que produto eu vou batalhar o mercado externo, né? Nós vamos trazer aqui várias opções para vocês verem um pouco dos detalhes. Vai ser bem interessante identificar esse processo para você. Muitas vezes, o seu produto tal qual você comercializa no Brasil não é a forma, veja, a forma mais adequada para comercializar internacionalmente. Existem algumas questões aí que a gente vai apresentar. Pois bem, identificação de mercado potencial. Tenho ferramentas hoje para isso? Gente, eu tenho ferramentas hoje para isso. Uma das coisas que, quando eu falo das ferramentas para saber sobre o mercado externo, o pessoal vai direto no Comexstat, né? Que é do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços do Brasil. Então, o Comexstat, o que ele faz? Ele mostra estatística de importação e exportação Brasil em relação ao mundo. Parou aqui, gente. Eu não tenho como trabalhar uma estratégia internacional só olhando para onde o Brasil vende. Eu tenho que olhar o que acontece lá fora. Senão, eu estou aqui, ó, olhando somente dentro de um tubo, não é? Então, ele é uma boa informação se eu estiver trabalhando estatísticas em relação ao Brasil, com relação ao Brasil, trabalhando políticas para o Brasil e olhando para o Brasil. Ponto. Agora, se eu quero olhar mundo, a minha recomendação sempre foi: olha o Trade Map do International Trade Center, porque ele vai me dar a visão mundo. Ele não vai me dar a visão só Brasil, ele vai me dar Brasil em relação ao mundo e mundo em relação ao Brasil e Brasil dentro desse contexto. E aí eu consigo entender os principais mercados, mercados importadores, concorrentes, preços médios. A Trade Map, gente, na minha humilde opinião, é hoje uma das melhores ferramentas de construção de estratégia, mas ela não é completa. Outra ferramenta interessante que começou a avançar nesse pensamento, que é o que nós aqui, me permitam, demos 3 giros mortais para frente dela, não é? Foi o Global Help Desk, que é uma parceria entre o Apex Brasil e o International Trade Center. O International Trade Center criou o Trade Map. Só que eu preciso mastigar a informação para o Brasil. E aí, esse Global Help Desk, o que ele faz? Ele diz assim, ó, muito bem, então, Maurício, vai lá e pesquisa o Trade Map. Maurício pesquisou o Trade Map, viu os melhores mercados. E agora, e Brasil em relação a esses mercados? Me dá uma avaliação. E aí foi criado o Global Help Desk. É Help Desk mesmo, né? O Global Help Desk, você pega a informação de vendendo do Brasil, o X produto para tal mercado, e aí vem uma série de informações a respeito dessa relação. Com análise crítica? Não. O Comexstat não vou nem falar porque eu já falei, né? E aí a pergunta que eu faço para vocês aqui embaixo é: essas ferramentas fazem análise crítica sobre os melhores mercados para minha empresa? Não. Você precisa ter orientação, informação, capacitação, participar das nossas, ter participado das nossas 35 lives anteriores, né, para chegar nesse ponto de fazer uma análise crítica. Mas, puxa vida, Maurício, não dá para resolver isso? Dá. A São Paulo Chamber of Commerce, em parceria, né, com outras empresas globais, criou o Stratex. Bonito nome, né? Guarde isso, hein? Stratex é uma solução que analisa e apresenta todos os dados acima em um só documento, além dos dados de potenciais compradores para você. Gostou?
Gente, nós vivemos a época da inteligência artificial. Eu tenho que ensinar a inteligência artificial a me entregar o que eu preciso. Eu tenho que ensinar a inteligência artificial a trabalhar em nosso favor para que nós, de fato, venhamos a obter o sucesso no comércio nacional que a gente precisa. A São Paulo Chamber of Commerce criou isso. Nesse pensamento, dessa busca, sabendo o que é necessário, como eu falei para vocês, havendo experimentado, né, o setor privado, público, internacional, nacional, juntando toda a necessidade da pequena, da média, da grande empresa, nós trouxemos um processo, uma solução que entrega uma análise crítica, ordenada, sequencial, muito bem definida a respeito de uma estratégia comercial internacional bem fundamentada e que busca eficácia. Pois bem, vou parar um pouquinho de falar de Stratex para dizer, peraí, então como é que eu cheguei nele? Uma das grandes questões que a gente precisa é definir mercados. Então, isso aqui é o que nós fazemos no nosso dia a dia, né? É mão de obra, é mente de obra trabalhando, né? Para definir os mercados que nós vamos trabalhar. A gente decide quais são os melhores mercados onde há demanda pelo produto, onde há importação de produto brasileiro, onde existe facilidade logística, onde há países com os quais o Brasil tem acordo comercial para reduzir imposto de importação e barreira, né? E falando em barreira, onde as barreiras técnicas não sejam elevadas. Então, esses elementos são usados numa análise que as ferramentas originais que eu mostrei, elas não fazem essa análise, elas só te apresentam o dado, mostram a informação. E você tem que, obviamente, trabalhar as informações para responder essas questões. País tem demanda? Tem. Isso aqui é quantitativo, fácil. País importa o Brasil? Importa, tá lá, quantitativo. Tem facilidade logística? Gente, a partir daqui é qualitativo. As ferramentas, elas não estão organizadas para responder essas questões. Ela responde aquilo que é quantitativo. O qualitativo tem que ser análise. É subjetivo, muitas vezes. Subjetivo com base em critérios objetivos, lógico. País com o qual o Brasil tem acordo. Então, eu preciso buscar essas informações. E, obviamente, as barreiras. Barreira é outro elemento também que depende de uma análise muito bem minuciosa. E o meu cliente? Como é que eu defino o meu cliente, não é? Nos mercados-alvo? Definir os mercados, mas e o meu cliente lá dentro? Quem ele é? Né? O nosso produto precisa seguir o seguinte caminho no fluxo da cadeia comercial. O fabricante exportador vende para o importador distribuidor, o importador distribuidor vende para a rede atacadista, a rede atacadista vende para o varejista e o varejista vai levar para o consumidor final. Isso se é bens de consumo. Você pode estar trabalhando com máquinas e equipamentos, você pode estar trabalhando com materiais de construção e acabamento. O seu produto ele tem um fluxo comercial. Existe uma cadeia comercial que você seguirá. Muita gente vai começar realmente pelo importador distribuidor, outros vão direto numa rede varejista, conforme o seu volume de venda ou especificidade de produto, ou vai vender direto para a indústria transformadora, né? Muitos de nós aqui são fornecedores de matéria-prima, né? Insumos, ingredientes, né? E vai vender direto para uma indústria. Perfeito. Nós temos essas realidades. Então, dentro desse ambiente todo, além do comprador, eu tenho também representantes comerciais que atuam na promoção dos produtos, que podem ser ferramentas importantes para me ajudar nesse processo de acesso ao mercado, né? Isso aí é muito, muito importante. O fluxo convencional de importador-distribuidor representa 80% dos negócios. Então, muitas vezes, por que nós fazemos negócio com um distribuidor, que é importador? Por conta do volume. Porque volume, no mercado internacional, no comércio internacional, volume determina custo, custo logístico. Logístico, aduaneiro, financeiro, muitas vezes. Eu tenho que fazer o máximo de volume na minha operação para absorver os custos da operação. Então, por isso que 80% dos negócios acabam acontecendo aqui por meio desses importadores e distribuidores, né? Pois bem, como é que eu faço esse trabalho, então, de identificar? Considere a cadeia comercial que eu mostrei. Fabricando, você vai mandar para o importador, para o varejista, para o atacadista, para chegar no consumidor final, ou vai mandar para a fábrica. Você tem que definir exatamente esse critério. Quem é o seu cliente lá no mercado? Bom,
E aí, a gente chega exatamente naquela condição. Como é que eu identifico, né, esse meu cliente? Eu posso usar várias ferramentas, gente, existem, ó, várias ferramentas, inclusive tem uma nova aqui que eu até esqueci de mencionar, que é uma ferramenta da Apex Brasil, né, que é o BR Export, que está trazendo bastante informação, não necessariamente o nome de clientes, tá? Mas ferramentas que já foram muito famosas no passado, que nos mostram o nome de quem é o meu importador. Por exemplo, o portal Invest Export Brasil, do Ministério das Relações Exteriores, ele já foi muito bem utilizado e muito atualizado. Infelizmente não está. Então ele já deixou de cumprir esse papel. Apoio para câmaras de comércio, para solicitar informação de importado do setor, SECONs da embaixada. Nem sempre nós conseguimos obter essas informações por conta da característica do meu cliente na cadeia. Posso usar plataformas B2B, não é? Então, nós temos aqui nas Américas, Connect Américas, existe o Alibaba, existe o WeWorld Trade, existe o EC21 na Coreia, o MNA, que é Norte da África e Oriente Médio. Gente, tem várias plataformas B2B que podem me mostrar ali quem é um possível cliente para mim. Tem o próprio Trade Map, do International Trade Center, que hoje em dia, do ponto de vista funcional, é uma das que melhor entrega informação. Vejam, melhor entrega informação de quem é o seu importador, mas não me dá muitos dados sobre como fazer o contato com ele. E agora nós temos o relatório Stratex, essa solução que está criada, ela não está sendo, gente, ela está criada, vocês vão ver. Samuel Fuchs aqui, um dos criadores, ele vai apresentar o uso dessa solução. E lá, então, nós conseguimos. Tudo isso que eu estou dizendo para vocês é o que nós fazemos no nosso dia a dia. Vamos achar os importadores de tais produtos lá na Alemanha. Vamos lá. E aí eu encontro lá o nome das empresas que importam o meu produto. O Trade Map, ele me informa ali, tem um número de telefone, tem o nome de uma pessoa, não é necessariamente a pessoa da importação, não tem e-mail, tem um site, e aí eu vou tentar, né? 80 clientes ali, eu vou tentar colocar na mão de alguém dentro da nossa empresa para fazer esse trabalho que é muito cansativo. Pois bem, por que não automatizar isso? Foi exatamente o que nós fizemos, não somente com o Trade Map. Muitas outras fontes de informação existem e é exatamente isso que nós fomos buscar, para trazer para você uma solução que efetivamente entrega resultado, né? Plataformas B2B, como eu havia mencionado, elas trazem os dados de contato, né? Que são, obviamente, uma forma de encontrar fornecedor, distribuidor, varejista, agente comercial, estão na plataforma B2B, mas nem sempre são fáceis para que eu as obtenha. Então, eu preciso ter uma ferramenta que faça isso por mim, né? O Stratex, então, o que ele faz? Dentre todas as análises críticas, analíticas em relação aos melhores mercados, condições do mercado para você, que você se identifique ali naquele mercado como ele sendo de fato um mercado funcional para a sua empresa, eficaz, não é? Com verdadeiras oportunidades, o Stratex ele traz também, além disso tudo, da análise de mercado internacional com base em dados confiáveis, avaliação de concorrência e potencial comprador, mapeamento de barreira técnica e tarifária, recomendação prática de ação comercial e, obviamente, uma ferramenta inteligente, acessível e personalizada, apoiando a sua decisão estratégica de ação. E é ali dentro que tem também haverá acesso aos contatos de quem é o seu cliente lá fora, né? Pois bem, para tudo isso acontecer e funcionar, gente, eu tenho que recomendar a todos vocês. Consolide a sua presença digital para apoiar a sua comunicação comercial. Gente, vender demanda comunicação. Ah, uma das coisas das minhas tarefas é ser professor de marketing internacional. E isso eu faço e vou lá, né? Como sempre, falar, gente, marketing tem 4P. Aí, aquela famosa história. Você cansou de ouvir isso, não já pensou? Pois é. Produto, preço, praça, promoção. Gente, a promoção, ela é chave. Mas se você não tiver trabalhado o produto certo para aquele mercado, num preço, condições comerciais adequadas, competitivas para aquele mercado, definir o mercado, que é o P de praça, que é isso que nós estamos fazendo aqui, se eu não tiver o trabalho de promoção, divulgação, comunicação, informação, acesso, abordagem ao cliente, nada funciona.
Então, eu preciso ter ferramentas que apoiam a minha narrativa comercial. E o seu website é, hoje em dia, a melhor ferramenta, na minha opinião, para que você possa, de uma forma clara, simples e objetiva, apresentar sua marca, sua proposta, seus diferenciais, seus compromissos como fornecedor, entenda os compromissos em relação de qualidade, em especial, e, por fim, sua presença de mercado. O cliente internacional, gente, ele quer encontrar alguém que tenha o produto que ele quer, que seja um fornecedor com compromisso com qualidade, que é o que ele quer, que tenha presença de mercado, que sabe o que faz, que vende, que consegue operacionalizar suas vendas e sua relação com os clientes do jeito que ele quer. Essas informações têm que estar lá no seu website, porque é uma busca informativa que confirma a sua eventual apresentação, o seu contato ou algo assim, né? Informar e inspirar confiança. É para isso que serve um website. Então nós temos que usá-lo. Então, se você vai entrar nessa jornada, não esqueça. E ó, repito, não, eu não repeti aqui para vocês, mas já falei muito para muita gente. Não é pegar o site que você tem para falar com o Brasil, com o cliente Brasil, que vai ser traduzido para você usar lá fora. Você tem que pensar na estratégia de comunicação com o cliente de fora. E somente informar aquilo que é necessário. Porque muitas informações, e muita gente já passou conosco, com o seu site brasileiro, que nada mais era do que um daqueles sites de venda, né? Pega aquilo lá, transforma e mostra para fora, e aí tem o preço em reais. Gente, é um tiro no pé aquilo, de um tamanho, vocês não têm ideia. Mas nós estamos aqui para ajudar você nessa decisão e nessa construção. Pois bem, saindo então da inteligência para uma ação estratégica, para que você tenha um planejamento estratégico comercial funcional, de sucesso, você precisa ter, obviamente, essa transposição da construção da transformação da informação que está à sua disposição a um elemento de análise crítica e definitiva de orientação para que você possa chegar ao mercado internacional. Foi com isso que a São Paulo Chamber of Commerce, da Associação Comercial de São Paulo, desenvolveu, juntamente com uma empresa americana, né, essa ferramenta chamada Stratex, que é exatamente uma ferramenta, uma solução que produz um plano estratégico automatizado, customizado para a empresa brasileira. Ela atende às nossas necessidades. Foi pensado, criado nessa busca do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, de construção de estratégias personalizadas, customizadas para cada empresa, com o seu produto, com a sua realidade, né? E com base nisso, então, o Stratex chegou a nós. Interessante e importante, o Stratex ele não fala só de exportação, gente. Se você é um importador que está em busca de novos fornecedores, o Stratex também te ajuda a pensar a importação. Ele ajuda ao vendedor pensar suas vendas e ajuda ao comprador pensar as suas compras. Então, é aquisição, acquisitions e sales. Sales and acquisitions, certo? Essas duas atividades do comércio internacional. Eu posso ser um exportador e devo ser um exportador, e muitas vezes a minha exportação ela pode ser potencializada por bons processos de importação para insumos, matéria-prima e tantas outras coisas. Eu preciso encontrar os melhores fornecedores. Então, o Stratex, ele traz para você essas análises, tanto para que você venda mais no exterior, como também que você compre mais do exterior, não é? Exatamente fazendo uma união de forças, porque o comércio internacional, ele tem mão dupla, gente. É importação e exportação. Eu tenho que me apresentar a esse mundo, a esse mercado, para que eu possa efetivamente, não é, desfrutar desse sucesso, dessa eficácia que eu consigo através de ferramentas, soluções pensadas para a sua necessidade, né? Muito bem, então como é a metodologia que o Stratex vai adotar? A abordagem ela é automatizada, exatamente para que nós possamos multiplicar o pensamento correto. Vejam, então, pessoas que têm essa visão de saber o que é necessário, como é necessário, por que é necessário, fazer análise, por que essa informação é importante, por que essa informação não é importante. Essa análise, gente, ela foi trazida para dentro dos processos de inteligência artificial. Nós orientamos a inteligência a aprender o que é importante para a empresa brasileira atingir o mercado internacional. A partir daqui, essa abordagem automatizada, baseada nessas melhores práticas de estratégia comercial internacional, foram utilizadas para consolidar esses dados essenciais
e criaram, assim, um plano de marketing internacional para cada um de vocês, conforme a sua necessidade. É importante entender que não estamos usando apenas uma fonte de dados. Nós estamos integrando várias bases globais de dados comerciais. Eu não estou limitado ao Comexstat, perceba você. Eu também não estou somente usando o Trade Map. Eu estou usando a base, a fonte geral, como você vê aqui no quadro à direita, não é? A respeito de TradeMo, Statista, UN Comtrade, Google API. Essas fontes de informação estão nos alimentando para que nós tenhamos efetivamente, não é, um processo de fusão inteligente dessas diferentes bases, aumentando assim a precisão do material que lhes é oferecido, né? Uma coisa, obviamente, acontece, nós não estaríamos livres disso, né? A gente até tentou, tá, gente? Mas não pode buscar os dados das empresas de uma forma bem aberta, né? Quem está comprando de quem está vendo isso, há limitações. E exatamente por conta desses fatos, as informações sobre as empresas e potenciais parceiros comerciais que nós apresentamos no Stratex, eles são coletados com base em informação pública e autorizada, né? E aí, com base nesse processo, nessa realidade, óbvio, nós estamos observando as normas internacionais de proteção, também as normas brasileiras, que é uma das mais severas do mundo, né? A famosa LGPD. Então, o Stratex ele não apresenta dados pessoais sensíveis ou de natureza privada. Todos os dados compartilhados são sempre informações públicas, corporativas e abertas, né? Então, nem sempre eu vou ter detalhe específico do e-mail de determinada pessoa, porque pode ser considerada informação sensível, mas eu tenho, então, informações de acesso, e-mails gerais e de áreas e sessões que vão poder facilitar meu acesso a esse cliente, que é o que eu quero. O que tem, então, no Stratex, gente? Eu espero que vocês estejam ficando bem ansiosos para ver essa ferramenta. O que tem dentro do Stratex? É um documento extenso, ele não é raso, ele é profundo, não é? Mas também não é maçante, exatamente uma dos cuidados que nós tomamos, porque nós já vimos relatórios estratégicos, gente, pesadíssimos, não é? Nós queríamos exatamente aquilo que é fundamental para vocês. Tem um resumo executivo, logo na abertura, que faz o resumo, uma análise global a respeito do panorama de comércio do seu produto, uma análise específica de país-alvo, barreiras comerciais, com mapeamento de obstáculos, cultura econômica do mercado que você pretende atingir, culturas comerciais, não é? Potenciais parceiros, aí eu identifico quem são possíveis clientes, não é? De vocês naqueles mercados, potencial parceiro. A gente fala parceiro porque pode ser que você esteja buscando fornecedor. Por isso que eu não falei aqui cliente, né? Então pode ser parceiro comercial, cliente ou fornecedor. Principais concorrentes brasileiros, quem são as empresas brasileiras que estão no mesmo fluxo que eu estou, né? Para que eu me entenda no mundo Brasil, porque isso me ajuda a entender processos e fluxos, meu posicionamento aqui nesse mercado, porque eu estou no Brasil, logo eu quero me comparar com os meus semelhantes. E por fim, um plano de ação, né, uma conclusão daquela análise e um plano de ação, são as recomendações objetivas e práticas para a implementação desse seu processo de acesso ao mercado. É isso que tem, gente. De uma forma assim, então, detalhada, o que o resumo executivo? Esses 8 elementos. O que o resumo executivo mostra? Análise global, tendências e oportunidades. Eu não vou ficar lendo o texto, tá, gente? Análise global vai mostrar o quê? A avaliação do mercado, os principais operadores e os potenciais parceiros que você tem ali naquele mercado. Análise específica de país-alvo, evolução comercial daquele mercado específico, justificativa da escolha daquele mercado para você e as projeções futuras. Para os próximos 3 anos, crescimento ou declínio. Tem a avaliação. Barreiras comerciais, tarifárias, técnicas regulatórias e eventuais regras de acesso que você precisa saber. E isso, inclusive, responde uma das questões aqui que foi levantada aqui por vocês que se inscreveram, né? Qual que é o maior desafio de quem quer o mercado estrangeiro? Tá aqui, gente, esse triângulo aqui, ó. As barreiras são o maior desafio, né? Questões regulatórias, técnicas e de certificação. Isso aqui, e quem perguntou é do setor de cosmético, o setor de cosmético é extremamente regulado, você sabe disso, você tem que lidar com a Anvisa aqui no Brasil, né? E em face desse fato,
essa questão regulatória e técnica é um dos elementos, tá certo? Que mais nos traz. Então, saber o que eu tenho que fazer é fundamental. A partir do momento que eu sei, eu já posso selecionar um mercado com exigências inferiores ou menores, né? Cultura econômica. O que é essa história de cultura econômica? É o papel do país dentro do mercado mundial daquele meu produto, segmentos relevantes do meu produto naquele mercado e características comerciais. Como é que esse país costuma fazer negócio, né? Lista de potenciais parceiros. Então, tá aqui. Se você está buscando, se você está trabalhando em exportação, você vai ver clientes. Seleção de empresas, 10 empresas do mercado selecionado, informação disponível com nome, valor comercializado, número de embarques, parceiros e endereço. Repito, valores comercializados, número de embarques, parceiros e endereço. Isso estará à sua disposição. Dados de contato via plataforma vinculada. Então, como isso aqui é uma informação além, eu tenho uma informação geral à minha disposição, porém eu preciso do dado de contato. Aí São Paulo Chamber of Commerce, em parceria com seus parceiros internacionais, criou também uma plataforma vinculada ao Stratex, que faz agora aquilo que você teria que fazer manualmente, que é a busca dos contatos, das informações que são permitidas, obviamente, mas isso também está à sua disposição. Principais concorrentes brasileiros naquela atuação, se eu quero importar determinado produto, vai me mostrar os 10 brasileiros que estão fortes nessa presença, para eu fazer um trabalho de benchmarking, né? Se eu sou um exportador, verei também os 10 brasileiros nessa função. Não trarei para vocês a informação de para quem o seu concorrente está vendendo. Eu não posso fazer isso. Essa informação não é permitida, tá certo? Lembra da LGPD? É informação sensível que a gente comentou. Mas eu saberei quem são, né? Isso que é importante. E aí chego na conclusão, plano de ação, síntese da estratégia que foi traçada para nós, recomendações práticas de abordagem aos mercados e um plano de ação de entrada comercial internacional. Gente, tá aqui. É aquele trabalho que vocês normalmente, se contratarem com um especialista, não é? Um consultor especializado em elaboração de estratégia, isso aqui vai te custar para um mercado entre 3 e 4, entre 3 e 10 mil dólares, tá? Eu sei disso porque eu faço. Então, imagine você ter acesso a isso por uma fração desses valores. Então, Stratex, então, que ele é uma ferramenta estratégica com análises confiáveis que oferece a você decisões fundamentadas para permitir um crescimento sustentável no mercado internacional, tá certo? Então, minha conclusão com vocês aqui, a minha parte, então, da fala, eu chego aqui. Stratex representa uma ferramenta estratégica indispensável para as empresas que desejam atuar com maior inteligência e competitividade no comércio internacional. Com base em dados confiáveis, análises comparativas, recomendações aplicáveis, o relatório capacita os empresários a tomarem decisões fundamentais, reduzindo riscos e identificando caminhos viáveis de expansão comercial. Ao conectar inteligência de mercado, inovação tecnológica e foco comercial, o nosso Stratex transforma dados em estratégia e oportunidade real para o crescimento sustentável nos mercados para vocês. É isso que o Stratex faz, tá certo? Então, gente, como é que você vai acessar esse relatório? Ele vai estar à sua disposição no site da São Paulo Chamber of Commerce, que é spchamber.com.br. Logo, logo. Pois bem, cheguei aqui, gente, e agora, para mostrar um pouco, né? Nós temos aqui, 91 pessoas, 90 além de mim, né? Quero mostrar para vocês um pouquinho, para vocês terem um gostinho inicial. Por favor, Gustavo, o filme está com você? Vamos ver o filme a respeito do Stratex.
Maravilha. Então aqui vocês viram um pouco da carinha do Stratex, as funcionalidades, o processo de pergunta, não é? Pois bem, vamos lá. Eu quero apresentar para vocês agora o Samuel Fuchs. Samuel Fuchs, ele tá aqui com ele. Ele é um dos criadores, gente. Eu fui o cara que foi pensando, olha, eu preciso fazer isso, 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 e o Samuel é parte da equipe aqui, tem os outros parceiros aqui, mas o Samuel era aquele cara que ficava olhando para minha cara assim, falando, caramba, ele pediu isso. E o Samuel era o cara que fazia. Aí eu dizia, mas Samuel, eu dizia para a equipe toda, né? Olha, gente, eu preciso disso. Eu tenho que buscar tal coisa. E aí, pô, com a informação, eu preciso trabalhar ela dessa forma, para ela que me dê essa resposta. Vocês viram ali no começo do filme as perguntas que a gente faz para a informação. Nós que analisamos dados, gente, a gente vive da seguinte realidade: que pergunta eu tenho que fazer para o dado? Para a informação, para que ela me dê a resposta que eu preciso, né? Que eu quero, tá? Eu posso fazer isso também, né? Eu quero que o dado me dê tal resposta, que eu quero que vá para tal país. Mas não é isso que a gente queria. A gente queria trazer para vocês realmente um produto que entrega estratégia real. E o Samuel é a pessoa que me ajudou, transformou essas perguntas nas respostas que o Stratex faz. Então, Samuel, passo para você a palavra para que você apresente, né, mostre, né, eu fiz uma apresentação de conceito, conteúdo, agora eu gostaria que você nos desse essa oportunidade de andar pelo Stratex, né? Como é que eu faço? Como é que funciona? Tá com você, Samuel, por favor. Perfeito, Maurício. Muito obrigado. Bom dia a todos. Muito obrigado aí por compartilhar de onde vocês são. Vejo muita gente aí de São Paulo, uma pessoa aí também de Goiânia, meu vizinho aqui. Sempre bom ver aqui a interação com vocês. Muito obrigado a todos os envolvidos. E sim, essa parceria aí, ao longo desses últimos tempos, foi se tornando forma. E agora, então, depois dessa apresentação do Maurício, que ficou bem, bem show de bola. Obrigado, Maurício. Vou mostrar para vocês na prática como vai ser, então, o formulário, como é que a gente chega no relatório final, como é a cara dele. Vocês já viram um pouquinho aí no vídeo, mas agora a gente vai colocar a mão na massa e eu mostro para vocês como vai ficar. Conseguimos ver aqui já, Maurício, na minha tela? Ok, vou prosseguir Sim, então. Beleza, pessoal. Então, assim, além dos dados, né, de confiança que o Maurício falou ali na apresentação, também queríamos deixar o formulário simples. Então, dividimos ele em três passos. Então, o primeiro passo, aqui nós colocamos alguns dados sobre nós. O relatório é customizado para cada um. Então, o que eu vejo vai ser diferente do que o Maurício vai ver no relatório dele. Colocamos aqui um pouco sobre quem nós somos e o dado mais importante do primeiro passo é dizer se eu quero importar ou quero exportar. Maurício apresentou ali, não é só para pessoas que estão exportando, também tem aqui o elemento importar. Então, a partir daqui, o formulário já toma uma forma diferente. Todos os dados que eu vou ver a partir de agora já vão ser um pouco diferentes, porque eu selecionei uma opção aqui, vou seguir aqui para o segundo passo. Segundo passo, a gente define o nosso produto. Então, a gente colocou aqui um campo para você selecionar com base na nomenclatura comum do Mercosul, ou HS Code também, que é nosso NCM, o produto que eu estou comercializando. Então, aqui, no exemplo, vou colocar o chocolate, que é o 1806. Então, temos aqui uma lista, temos mais de 2.500 itens aqui cadastrados para você escolher. Então, posso escolher até três da mesma família, prosseguir para o próximo passo. Então, já no passo 3, que é o passo mais importante, né, que mais nos interessa, eu vou definir, então, o alcance do relatório. Aqui você pode selecionar quais são os países que você quer levar em consideração, que vão ser analisados no nosso sistema. Então, o Stratex, ele já vai mostrar quais são os 10 maiores players no mercado internacional ali para eu selecionar. Então, do maior para o menor, esses são os top 10. Então, o preço do relatório, ele é com base na quantidade de itens que eu vou selecionar aqui. Vou mostrar para vocês como funciona, depois eu posso explicar um pouco melhor. Então, vou colocar esses quatro aqui, vou prosseguir para o pagamento, e depois de
preencher esses dados aqui. Vou fazer aqui rapidamente para demonstração. Depois que for preenchido, o nosso relatório vai ser gerado de forma automática. Eu vou receber ele no meu e-mail, eu não preciso esperar ele ser gerado aqui. Posso, então, aguardar e em poucos minutos ele é gerado. Em torno de dois minutos, para maiores quantidades ele gera até 5 minutos, mas depois disso eu recebo o relatório completo no meu e-mail. Vou mostrar para vocês aqui alguns que eu separei para a gente economizar nosso tempo. Sei que vocês estão querendo ver como é na prática. Beleza. Temos aqui uma capa, relatório estratégico comercial, a gente tem um sumário aqui. Neste exemplo aqui, eu selecionei Estados Unidos e México, e no nosso resumo executivo também mostro novamente quais são os códigos que eu tinha selecionado. Então aqui foi 8708, que são partes e acessórios dos veículos automóveis das posições 87.1 e ponto 5. Então, no começo, nós trazemos um resumo executivo para dar uma introdução no nosso relatório. Logo em seguida, o Maurício já falou bastante sobre os itens que contém aqui no relatório. Uma análise de mercado. Aqui a gente faz uma análise com base no produto que eu selecionei no passo 2, de forma global. Quais são, de forma global, os países que comercializam esse produto? E também faço uma análise referente ao Brasil. A gente mora no Brasil, a gente quer saber qual é a situação nossa nesse cenário internacional global aqui, só que com o ponto de vista do Brasil. Então, fazemos a mesma análise que a gente faz aqui de forma internacional, a gente faz ela aqui também voltada para o Brasil. E depois a gente cai direto aqui para a análise de um país, do primeiro país que eu selecionei, aqui no caso, os Estados Unidos. Fazemos uma análise da evolução anual global aqui do país, tudo com base no que eu selecionei no passo a passo, no passo um, 2 e 3. Então, aqui, os últimos anos, o volume de exportação que os Estados Unidos fizeram nesse produto, previsão de mercado, tarifas, regulamentações, culturas econômicas, barreiras e uma conclusão daquilo que a gente viu aí, para deixar tudo resumido. E depois também análise do México, e no final eu faço um resumo de tudo que a gente viu até então, e uma parte que a gente colocou aqui como bônus, que são então as potenciais parcerias que a gente possa ter. Então o Stratex ele traz 10 empresas para cada país que eu selecionei no meu passo 3, e a gente lista eles aqui. Então, a gente pode selecionar ele aqui na nossa dashboard de leads, que eu vou clicar, vou mostrar para vocês daqui a pouco como ela funciona, mas o nosso sistema também identificou mais, no caso aqui, 908 empresas potenciais. Também posso ter acesso a essa lista de empresas, se eu quiser, clicando aqui, que é uma lista completa de tudo que a gente vê aqui. Então, tenho aqui uns outros exemplos, vou cair aqui então na página dos leads, vou mostrar para vocês como funciona. Listamos 10 empresas para cada país no nosso relatório e todas essas empresas vão aparecer nessa tela aqui para vocês. Então, aqui tenho os países que eu selecionei num determinado relatório e aqui vou conseguir, então, captar pessoas que trabalham nessa empresa que eu posso entrar em contato. Então, recebo nome, cargo, e-mail, telefone, LinkedIn e assim por diante. Tudo isso eu consigo exportar numa planilha para eu poder tratar esses dados depois. O relatório, só voltando aqui, posso imprimir em PDF, posso compartilhar ele pelo WhatsApp, por e-mail, do jeito que eu quiser. E também ele fica salvo no seu perfil por até um ano. Então, posso voltar, se eu perder o link, eu posso voltar na dashboard e captar e baixar novamente o relatório aqui. E é isso. Muito obrigado, Maurício. Uma pequena demonstração assim em ação, como ele funciona do início até o fim. Maravilha, muito bom, muito obrigado, Samuel. Pois bem, gente, então esse é o conteúdo, não é? Essa é a plataforma. Como vocês viram, ela entrega de uma forma fácil, objetiva, direta, uma análise aprofundada dos mercados, dos melhores mercados para vocês, né? Nós estamos trabalhando em inovações, mas nós sabemos que essa ferramenta, tal qual ela está, ela já é suficiente para fazer uma grande
transformação, para não dizer inovação, no mercado, né, no ambiente da estratégia comercial internacional. Então, é exatamente isso que nós temos aí a oferecer. Pois bem, nós temos aqui, gente, algumas perguntas já sendo colocadas aqui no chat, tá bem? Só que antes de responder as perguntas do chat, eu vou responder as perguntas que vocês fizeram no momento em que vocês se inscreveram para participar aqui da nossa live, tá certo? Então, eu separei muitas das perguntas acabaram sendo respondidas com a nossa apresentação, tá certo? Então, nós mostramos, falamos. Então, o que falamos responde as questões, né? Não há necessidade, no meu entendimento, de voltar aqui. Mas vem, tem algumas perguntas aqui que não seriam, né? Não foram respondidas diretamente, então eu vou fazer isso. Por exemplo, eu tenho uma pergunta aqui de uma empresa chamada Miropel, né? Ela trabalha com casa, decoração, utilidade doméstica, e etc. E ele colocou uma questão muito interessante, não é? Ele diz o seguinte: eu trabalho num nicho de produtos, de artigos, de elementos judaicos. Vejam vocês. A ferramenta me ajuda a entender isso? Não, eu não consigo ter essa resposta. Por que que eu não consigo? Por conta da base do sistema harmonizado de código de produto. Como vocês sabem, eu não tenho essa classificação para orgânicos, por exemplo. Da mesma forma que eu não consigo classificar um chocolate como orgânico ou não pelo NCM, eu não consigo fazer com que os dados coletados façam essa análise por mim. Da mesma forma, o nicho judaico, seja mercado kosher, mercado halal, eu não consigo esse recorte para saber que aquele produto tem determinada característica. Por quê? Por conta da classificação de produtos. Isso não é Brasil, tá, gente? Isso é mundo. O mundo não tem esse nível de análise, ok? Então, Miropel, eu não consigo ver nesse detalhamento, ok? Outra questão interessante que foi levantada pela Aludra Cosméticos, ela diz assim: como acessar representantes e lojas de cosmético no exterior? Da mesma forma, gente, o que é que a nossa ferramenta ela faz? Ela identifica o operador comercial do seu produto, ou seja, quem está na operação de importação. O representante comercial, ele não aparece no processo de importação ou exportação. Logo, eu não consigo buscar os dados deste representante. Da mesma forma, eu só vou encontrar a loja, né, o varejista do seu produto se ele for um importador. Caso contrário, eu não consigo acessá-lo. Então, você percebe que existe um certo nível da cadeia comercial em que eu não consigo acessar o varejista se ele não for importador, né? Aí, para esse propósito, outras ferramentas serão criadas. Mas já vai estar ficando aqui a ideia, viu, Samuel? O Samuel já vai começar a pensar: como é que eu faço isso? Pode ser que logo, logo a gente apareça com essas soluções, né, de representante. Existe, tá? Eu vou dizer para você. Existe uma organização internacional, que agora não me ocorre aqui o nome, mas eu já usei em algumas das minhas orientações. Existe uma organização internacional que fala a respeito dos representantes comerciais, baseada na Europa, inclusive. E aí eu posso ter um meio de buscar essa informação, mas no momento não temos disponível, tá? Mais uma pergunta aqui que nos apareceu, não é? Da Brazilian Help, né? Qual o maior entrave? Foi sua então, Tatiana. Tatiana que perguntou qual o maior entrave no processo de internacionalização de empresas, né? E foi aquilo que eu respondi com o triângulo das barreiras, né? Esse é exatamente o maior desafio, o maior entrave, é a questão de barreira regulatória. Não é a tarifária, gente, não é o imposto de importação que impede, são as barreiras regulatórias, a certificação, a adequação de produto. Então, vocês querem vender cosméticos, alimentos, um dos requisitos básicos é exatamente a adequação do seu produto ao cumprimento, a confirmação de que seu produto cumpre as normas daquele mercado, né? Então, eu já falei, nós temos a Anvisa aqui no Brasil,
em cada país tem algo semelhante à Anvisa e tem as suas regras. Existe um elemento processo de convergência regulatória que facilita a vida, né? Então, se você cumpre a Anvisa, fala, eu consigo cumprir uma Invima, por exemplo, da Colômbia, né? Só que com as devidas adequações. Então, esse é o processo, é isso que leva mais tempo, muitas vezes, né? Uh, Pois bem, eu acredito, as demais perguntas estão dentro daquilo que eu já falei. Vamos agora atender vocês que estão aqui, não é, presentes conosco. A Glória está me ajudando aqui, ela está separando as questões aqui para a gente, não é? Pois bem, irei aqui conforme as questões chegaram. Então vamos lá. Respondendo agora a pergunta de vocês presentes aqui. O Leandro Lopes perguntou: inteligência artificial tem como ser utilizada para descobrir mercados e potenciais clientes? Leandro, as nossas experiências de deixar com que a inteligência faça sozinho acabaram levando a informações inconsistentes. Existe muita informação no ambiente. Ainda é necessário que nós combinemos a inteligência artificial com a inteligência natural, não é? Então, o que nós fazemos? Nós usamos a inteligência artificial num processo de alimentação inicial de dado a ser avaliado, a ser levado em consideração. Então, nós limitamos essa busca para que essa resposta não se perca, não é? No processo que nós queremos aqui. Respostas específicas dentro de uma realidade das nossas empresas, da nossa realidade brasileira e tantas outras. Então, nós não usamos a inteligência sozinha, não é faça. Não, isso não é da forma como nós utilizamos a inteligência artificial, tá bem? E ainda o Leandro também pergunta: essas ferramentas são gratuitas? Como seria a aquisição? Nós vamos falar sobre isso. Óbvio que tudo na vida, né? Tudo que uma das coisas que a gente aprende, o gratuito, ele sempre terá suas limitações. Então, por exemplo, Trade Map, gente, é gratuito. Para nós aqui no Brasil, gratuito. Os europeus pagam 300 euros por ano para acessar Trade Map. Se você sabe o que fazer com os dados, então você tem um recurso, você aprendeu a usar, esse aprendizado custou, obviamente, para sua formação, e agora então você utiliza uma ferramenta gratuita. Ela não faz isso que o Stratex faz, certo? Então tudo aquilo que resolve, soluciona uma necessidade que você tem um custo. Porque ela tem custo para ser feita, ela tem custo para ser organizada. Então, falar de soluções gratuitas, saiba, ela é limitada ou ela é inadequada. Então, o gratuito, ele tem o seu limite, não é? Infelizmente é assim, né? Muita gente muda para Portugal falando, eu vou pular porque o hospital é gratuito. Vai lá. Vamos ver. A gente escuta as histórias aqui do nosso país, não é? Às vezes a gente não acredita que o Brasil tem tanta coisa boa em comparação com outras que se acham tão maravilhosas. Bom, voltando aqui às respostas. Júlio César Zorzetti. Bom dia, sou o Júlio da Trading Company General Products. Tem um período livre para conhecer o Stratex, por favor, um trial? A gente pode analisar, Júlio. Por enquanto isso não está pensado, mas nós teremos aí um momento para que vocês possam se desenvolver, não é? Para entender, para assimilar, né? Ter um trial, não é? Para você usar. Vamos conversar internamente. Augusto Milan, a ferramenta serve para exportação, mas para importação também. Sim, Augusto, eu acho que eu cheguei em alguma. Essa pergunta entrou antes de eu falar daquelas dois quadros lá, importação e exportação. Serve para os dois. Kika Barros, não tem para América Latina? Kika, tem sim, para mundo inteiro, tá bem? Nós temos, veja, quando o Samuel fez aqui o experimento para vocês, ele trouxe ali, não é, alguns mercados. Mas a ferramenta, ela tem acesso, vejam, o Stratex, ele busca dados do mundo inteiro. Então, tem outra pergunta aqui, em algum momento que eu vi que apareceu, fala de África. Eu tenho os dados de todo mundo. A questão é, muitos países, como é que eu consigo entregar para vocês uma informação reliable, né, confiável? O país ele tem que ter compromisso com a declaração estatística de importações e exportações. Então, quanto mais sério é o país em relação a essa atividade, melhor é a informação que eu ofereço a vocês. Então, América Latina, nós temos os dados, tá? Todos os países da América Latina são aderentes aos tratados internacionais que formam a base do UN Contrade. Ó, bonito, falei bonito agora, né?
UN Contrade é a base de dados estatísticos de importações e exportações do mundo, que é cuidado pela ONU. É UN, the United Nations, Contrade. Então, é a base de dados que alimenta todas as ferramentas que vocês podem imaginar, né? Então, para que isso seja bom, o país participante tem que relatar. Ó, eu importei, isso aqui que eu importei, de tanto, de tal, etc. Isso aqui eu exportei para tanto, para tal, etc. Esses dados são entregues para a UN Contrade, digerida a informação, compilada, comparada e adequada. Então, eu falei que eu importei dos Estados Unidos X e exportei Y. Os Estados Unidos, da sua vez, fala que fez também negócio com o Brasil, de importação e exportação. Essas informações são adequadas, compactadas e ajustadas. E agora eu tenho uma informação válida, né? Países indeterminados continentes, então, em especial a África. Nem todos os países na África entregam informações no nível de detalhamento necessário, tá certo? Infelizmente. Então, nem todos os países da África vão me dar uma informação condizente. Nem todos. Mas a grande maioria, aqueles que estão abertos para negócio com o Brasil, a grande maioria deles funciona e funciona muito bem, né? Não vou nominar aqui não darei nome aos bois, não é? Mas você, obviamente, já entendeu o processo. Isso eu falei com o Júlio. Augusto, a ferramenta serve para exportação. Já falei. A América, eu falei. Dina Gazola, mercado da África. Pronto. Estava na sequência. Dina, eu já falei. Vinícius, teria algum vídeo Stratex mostrando da forma rápida e simples essa operação? Pronto. Então, também eu acho que chegou antes de eu mostrar o vídeo, né, Vinícius? Nós temos o vídeo, você já viu, e vai ser disponibilizado, tá? Márcio Alexandre Fagundes de Souza, qual a margem de erro dessa análise do Stratex? Márcio, então, repetindo aqui essa minha afirmação. Nós usamos não somente. Pois não, César. O César levantou a bomba bem na hora, me salve. Eu já tinha visto essa pergunta. Bom dia, pessoal, tudo bem? Prazer, meu nome é César, faço parte ali um dos idealizadores aí do projeto. Sobre a questão de porcentagem, acuracidade dos dados, como o Maurício tinha comentado, nós seguimos a legislação brasileira, né, e também a legislação europeia, e como um dos nossos parceiros do desenvolvimento desse projeto são empresas americanas, existem alguns critérios da legislação Califórnia, que é que é seguida em relação à parte de proteção de dados também. Então, a acuracidade dos dados vai depender, como o Maurício comentou, de acordo com as declarações que os países fazem. Isso, na média, nós cobrimos mais de 210 países no mundo inteiro. Então, nós estamos falando de uma acuracidade em torno de 70% de dados, 70% a 80% dos dados que são fornecidos, né? Só para dar um exemplo para vocês, recentemente nós fizemos um trabalho para uma empresa que queria identificar importadores e exportadores entre Irã e Rússia. Ou seja, a gente não ia achar nunca os dados, nunca ia encontrar, porque nenhum dos dois países declaram informações de comerciais entre eles e muito menos o nome das empresas. Porém, a gente consegue identificar empresas que fazem comércio entre Irã e Brasil, ou, por exemplo, entre Brasil e Rússia. Então, existe sim um percentual, e esse percentual é acurado entre 70% e 80%. Não existe 100% de acuracidade nesses dados no mundo inteiro. Uma empresa que falar isso, ela está mentindo, e eu garanto isso para vocês, porque são dados, por exemplo, de BL que não podem ser fornecidos no mercado privado. Tá? Então, como o Maurício comentou no começo da apresentação, nós seguimos a legislação, nosso comprometimento, principalmente em relação à compliance internacional, o atendimento das legislações de proteção de dados, não somente no Brasil, mas em outros países. Então, por isso que nós apenas coletamos e disponibilizamos, estudamos, fazemos essa análise baseado em navegabilidade navegação dos dados, utilizando IA, somente dos dados que são disponíveis no mercado. Maravilha. Obrigado, César. Excelente. Agradeço a intervenção, né? Continuando aqui, gente, nas respostas, aí eu tenho aqui do Renato Rodrigues. Entendi que o custo será por relatório, correto? Renato, veja, nós temos ali um processo de seleção. Você viu, né, na hora que o Samuel estava ali fazendo a preparação, o preço, nós estamos buscando exatamente uma forma de fazer com que o Stratex ele seja de fato um diferencial no mercado.
né? De tudo aquilo que existe, e aí a gente viu várias ferramentas, e a maioria deles que te permite fazer essas pesquisas ou gerar alguma coisa de informação, ele sempre quer cobrar uma mensalidade de acesso, né? E nós estamos entendendo o seguinte: nós queremos oferecer a vocês para que você pague conforme o consumo. Ah, eu quero um relatório, paga por um relatório. Eu quero 10 relatórios, ou um relatório com 10 países. Você pode fazer o pagamento, então, conforme você consome, não é? E isso traz uma economicidade muito grande, porque foi uma das recomendações que eu fiz nesse processo, que é o seguinte: uma empresa que faz uma pesquisa para seu produto e define ali 10 mercados, ela vai ter pelo menos um ano de trabalho com essa informação, não é? Então, ela não vai ficar aí consumindo essa informação. Uma empresa que tem o seu produto. Ah, mas eu sou um consultor, eu quero trabalhar produzindo. Aí é outra história, né? E vai ser, aí eventualmente a gente pode até pensar, né, equipe, de ter aí, ó, eu tenho a opção, ou você paga por consumo ou paga por mês, né? Se vai ser alguém que vai consumir uma quantidade assim extraordinária, uma Câmara de Comércio, por exemplo, né? Ou uma organização setorial que tenha parceria com a Apex Brasil, por exemplo, aí é um modelo diferente, mas o pensamento inicial é esse, tá bem? Eu perdi com quem eu estava falando aqui, em todo caso. Ok. Aqui, o Renato Rodrigues. Aí o Vinícius, volta o Vinícius, né? Não localizei na internet o site da ferramenta. Ainda não está disponível para vocês, Vinícius. Nós estamos aqui. Vai estar dentro do spchamber.com.br. Nós estamos aí preparando isso para vocês. A gente queria primeiro anunciar, né? Para que vocês tomassem conhecimento, né? Aí eu tenho aqui uma pergunta na lista de empresas, clientes potenciais, comenta se esse cliente seria atacadista. Não, não temos. Não tem o nome da pessoa, está como usuário, né? A característica da empresa dentro da cadeia comercial, isso nós não temos. Por quê? Eu dependeria que a empresa informasse, né? Nós estamos identificando a empresa no fluxo comercial que ela atuou. Agora, eu não sei qual é o papel dela. Você que trabalha no setor, quando você vê, normalmente a gente olha a empresa, a gente sabe qual é o papel dela. Normalmente, tá, gente? Fernanda da Aludra Cosméticos, então eu acessaria o importador e lá ele iria atrás das lojas para distribuir meu produto? Não, Fernanda, não é essa a ideia, né? Veja, todo o conceito de uma identificação de fluxo comercial, que é isso que nós estamos fazendo. Nós estamos identificando o fluxo do seu produto. Seu produto está indo. Aliás, produtos semelhantes ao seu, não é o seu produto que vai, tá bem? Produtos semelhantes ao seu. Então, nós temos ali, por exemplo, loções capilares, né? 3305, alguma coisa. Então, eu vejo o fluxo do Brasil, né? Principalmente produtos de alisantes capilares ou cachos e produtos para cachos, etc. Eu vejo um fluxo, eu vejo que do Brasil está indo para determinados países e dos determinados países está sendo importado por determinadas empresas. Então, essas empresas são os parceiros que a gente identifica e mostra para você, né? Não é que ele vai atrás da loja para você, não. Ele já faz isso. Você é que precisa se apresentar a ele e se mostrar como uma alternativa aos produtos que ele atualmente consome. E aí vem para o seu lado fazer o seu papel de vendedora, apresentar-se, fazer com que este importador seja convencido de que você é uma boa parceira fornecedora. Aí é um trabalho comercial que tem que ser construído, tá certo? Nada nesse mundo é fácil, né? Vender não é fácil, infelizmente. Podia não, podia ser, mas não é. Qual o link do site? Então, Alessandra Lazari vai estar disponível em spchamber.com.br. Logo, logo, né? Vamos finalizar aqui os nossos últimos ajustes. O Paulo Moraes. Bom dia, consigo exportar serviços? Paulo Moraes, veja só. Nós ainda não habilitamos a parte de serviços. Por quê? No Brasil, não sei se você já soube, no Brasil houve o Cisco Serve. Do mesmo jeito que tem o Ciscomex para importação e exportação, no Brasil houve o Cisco Serve, que era o sistema parecido com o Ciscomex para importação e exportação de serviços. Pois é, não conseguimos dar uma boa gestão nesse processo exatamente pela característica, né, da intangibilidade do controle de fronteiras. Da mesma forma, alguns países já têm isso implementado. Como é que nós conseguimos? São informações de bancos centrais que declaram as operações de
fechamento de câmbio, de pagamento ou de receber pagamento ou realizar pagamento por serviços. E aí então criou-se um ambiente paralelo de controle. O Brasil criou-se Scoserve pensando que daria certo, não deu. E aí então nós temos aí, e em muitos outros países do mundo existe essa brecha, não é? Ou fragmentação dos dados de serviços. Por isso que nós não trouxemos, porque, como o César aqui trouxe, né? Nós conseguimos dados daquilo que é tangível e ainda assim dentro dessa realidade de coleta de informação. O serviço, ele não, ele só não é, ele não é tangível, ele é intangível, mas também é muitas vezes de baixo nível de controle. Por essa razão, nós ainda não evoluímos no âmbito dos serviços, tá bom? Aí, serviço. Lisiane Hash. É possível identificar os parceiros comerciais das empresas brasileiras de importação e exportação, visto que o Brasil fechou esses dados em outubro de 23? Ou seja, é possível identificar parceiros no Brasil. César, já que você participou aquela vez, consigo mostrar Brasil, César? Sim, sim, existe a possibilidade de você fazer a pesquisa somente País Brasil. Dentro desse projeto que nós estamos fazendo, a Stratex, isso que vocês viram hoje, ele é o primeiro passo, né? Existem já em desenvolvimento, baseado em geolocalização. O que significa isso? Eu vou identificar por setor as empresas que trabalham especificamente naquele setor dentro de um raio, por exemplo, de 1.000 quilômetros. Então, você vai inserir, eu quero identificar empresas que trabalham no Brasil, que são importadoras e exportadoras ou não, mas que trabalham com esse produto dentro desse raio de 1.000 quilômetros onde eu estou localizado. Já existe isso em desenvolvimento que vai ser lançado no futuro. O que nós conseguimos trazer também a rastreabilidade, quando a gente fala de rastreabilidade, as empresas brasileiras estão trabalhando no mercado exterior. Então, por exemplo, quem são os importadores ou exportadores dela fora do Brasil? Isso eu também consigo apresentar. Tá bom? Maravilha. Isso aí. Ótimo. Pois bem, então falou de empresa brasileira. Aí, bom, a Cifa Fios e Linhas perguntou do link do site. Já respondemos aqui. Vai estar no spchamber.com.br. O Renato Rodrigues confirmou aqui, né, nossa conversa a respeito, nossa afirmação de que o pagamento se dá por consumo. Então, eu pago pelo número de relatórios que eu usar e não é uma mensalidade, né? A não ser que o seu uso será tão grande que justifique uma mensalidade, certo, Renato? Então, mas vai ser por uso, tá? Por consumo. E o Eric da Alcomex, bom dia a todos. Uma pergunta: a consulta sempre terá como base a NCM do produto e não o tipo de produto ou categoria em si? Normalmente, algumas NCMs são muito genéricas, porém o produto é enquadrado naquela NCM. E é um produto muito específico, e quando consultamos diversas plataformas, temos dados genéricos que não se enquadram dentro do produto, mas sim da NCM. Não sei se fui claro, mas etc. Ok. César, já que você está tão, né, participativo, Claro, claro. Sem problema. Bom, esse foi o Leandro, desculpa, o Eric, né? Eric, Eric, o que acontece? As formas de rastreabilidade dos dados para navegação e ter acuracidade, eu preciso ter um input, né, um início. E esse início é o HS Code NCM. Então, no mercado internacional, não se fala em descrição apenas do nome do produto, eu falo em códigos. Então, eu utilizo a harmonização dos códigos, né, que seria o HS Code, que é utilizado internacionalmente, ou, no caso do Brasil, o NCM. O NCM nada mais é do que o próprio HS Code plus mais 2 dígitos. Basicamente a mesma coisa. Existe sim a possibilidade de fazer uma pesquisa pela descrição do produto dos dados que são declarados. Aí você não vai pesquisar por NCM, você vai pesquisar, ou por HS Code, você vai pesquisar pela descrição do produto. Mas isso é uma solução que não existe na plataforma ainda. Nós já tem isso no nosso plano para desenvolver, mas não está na nossa plataforma. Qual que é o único problema? É um ponto de alerta também. Nem todas as empresas descrevem o produto. Um exemplo. Vou exportar chocolate. Ele vai pegar o NCM do chocolate, colocar lá a descrição de acordo com o que está no NCM.
Na descrição, ele não vai colocar. Só que ele está vendendo, por exemplo, chocolate 70%, chocolate 50%, um chocolate específico. Só que ele não descreve isso. Ele só pega o código e coloca a descrição do código. Ele não utiliza a descrição do produto, a descrição técnica do produto. Isso acontece muito com matérias-primas e commodities. É muito comum. Então, não existe uma acuracidade 100% no mundo inteiro. Isso não é só Brasil, isso é internacional. De você, por exemplo, eu quero saber quanto por cento o Brasil está exportando em, vou dar um exemplo aqui, alumínio A305 aplicado com X% de porcentagem. Não, não existe como nós temos uma porcentagem de comercialização do Brasil. O que nós conseguimos é que, em algumas empresas que declaram essa informação, e o país declara isso no mercado externo, dentro do mercado internacional, a gente consegue acessar esses dados de shipment que vai fazer parte da Stratex no futuro. Já está em desenvolvimento. Então, hoje, o nosso critério de busca dentro desse primeiro relatório que nós estamos mostrando para vocês, ele é baseado em HS Code NCM para poder gerar o relatório. E já, César, eu tenho mais uma pergunta falando disso. NCM com 8 dígitos ou só os 4 primeiros? Vamos lá. Nós estamos disponibilizando até os 6 dígitos. O Samuel, me corrija se eu estiver errado, mas a gente está implementando os de 8 dígitos também, né? É isso aí. Então, nós temos os dois. Então, assim, a busca ela é de 2, 4, 6 e 8. Perfeito. Então, se você quiser uma busca ampla, somente usar os 2 dígitos, a sua lista vai ser muito maior. Mas lógico que a acuracidade dos dados em relação ao que você está buscando pode ser não ser tanto precisa, porque existem empresas que vão vender, pegando o exemplo de chocolate, o cacau e não está vendendo chocolate. E aí outros vão vender, por exemplo, chocolate em barra. Um exemplo aqui. Se você digitar só 2 dígitos. Agora, se você colocar o de 4, 6 dígitos, você consegue ser mais assertivo. Nós fizemos recentemente, inclusive, durante os testes de validação, quando você vai colocando uma sugestão que a gente sempre passa para os clientes utiliza o de 4 ou 6 dígitos. Porque o de 8, a maioria dos NCM, que aí entra o NCM, né? 8 dígitos é o NCM. Você vai ver que a maioria no final é 00. Sempre os 6 dígitos é de acordo com o HS Code e os últimos vão ser 00. Então, utiliza o de 4 e de 6, que aí você consegue ter um resultado mais assertivo. Perfeito. Muito bom, obrigado. Aí eu tenho o Leandro Lopes aqui sobre informações regulatórias em determinados países. Tem como apurar exigências? Sim, Leandro. Também está dentro do sistema, né? Nós trouxemos isso porque era fundamental para que você conheça, para fazer uma entrada. Para que aquele país seja, de fato, uma oportunidade para você, a questão regulatória tinha que ser avaliada. E isso foi feito, está lá à disposição, né? Obrigado. Cláudia Gil, da AG Intertrade. Gostaria de saber qual a atualização dos dados. De novo, César, qual a atualização dos dados? Por exemplo, até quantos meses essa informação foi atualizada da data da consulta? Então, quando eu entro lá, César, a base de informação, ela está atualizada, ela é o quê? Ela é 2024? Já tem alguma coisa em 25? Como é que é? Sim, são os últimos 12 meses. Os últimos, Então, do mês da para. consulta, ele volta a 12? Exato. São dois critérios. O critério de análise de mercado por país, que são quanto esse país está movimentando, o Samuel até mostrou, nós conseguimos pegar de 5 anos para cá. Uhum. Nos últimos 5 anos, os países estão comercializando, aí ele vai trazer a análise estatística dos países. Em relação aos dados das empresas, são dos últimos 12 meses. Perfeito. Então, você vê, Cláudia Gil, que nós partimos da frente, inclusive, de Trademap e outros, não é? Porque como nós usamos várias fontes, a gente consegue pegar de 12 meses para trás, do ponto da consulta. Você olha daqui para 12 meses atrás e você tem as informações. Obrigado, Cláudia, por essa pergunta. E a Isabel Del Montes, da Blue Forest Cocoa. Bom dia, Isabel. Saudações para você. Com certeza, numa data próxima, eu vou usar a plataforma. Nada melhor que usar tecnologia para nos ajudar. Só preciso saber quanto vai custar, pois estou fazendo contas até de caixa de fósforo. Ah, Isabel.
Pois bem. E essa questão aqui da Isabel, na verdade, é uma afirmação, não é? Ela vem aqui ao encontro da pergunta da Lisiane Hash, que eu passei aqui na sequência dos NCMs, que ela também fala como saber os valores. E aí, os valores, Lisiane, todos os demais, né? Nós vamos subir, como você viu, no momento em que o Samuel fez a, a demonstração, o custo, o preço vai aparecer ali na hora que você consulta. Nós estamos aqui, quando nós subirmos ao ar, aí eu vou confirmar com vocês, vai estar lá disponível as informações de valores. Eu não vou antecipar nada, porque nós temos aqui uma equipe que está trabalhando nos últimos ajustes, e nós estamos incluindo uma solução a mais, né, que vai aumentar um pouquinho o valor, mas que vai trazer uma solução extraordinária para vocês, né? Então, isso aqui ainda é para próxima etapa, eu não vou contar tudo hoje, só para mostrar para vocês o quanto a gente está se empenhando para fazer com que o comércio internacional na vida da empresa de vocês seja de fato uma realidade, tá certo? Ao que tudo indica, cheguei na última aqui, não é? Diante disso, consulto Glória Kang, a nossa gerente de comércio exterior, consulto se você não poderia vir para as palavras finais. Não sei se ela está à disposição. Oi, Ela aí. Maurício. Ó, entrou uma pergunta agora do Felipe, da Opa, Acon International. Alguma previsão para liberar a ferramenta? opa, então eu deixo para você responder. Muito em breve. A gente está correndo aqui, a gente estava na ansiedade. Na verdade, a gente ficou no dilema: lançamos primeiro o produto e depois o valor e a negociação, ou a gente lança tudo junto. Mas como a gente está aqui numa ansiedade também para levar essa novidade para vocês, a gente lançou isso, mas a gente está, como o Maurício disse, a gente está na última solução, no desenvolvimento dessa última solução dessa primeira fase. E tudo indica que dentro de um mês a gente lança tudo bonitinho com as informações sobre valores, o vídeo, a gente vai centralizar todas essas informações num único lugar para vocês acharem fáceis os dados. Bom, acho que as perguntas se encerraram. Eu gostaria de agradecer, pessoal, mais uma live que a gente fez. A gente tem parado um pouco essas lives por conta das demandas de feiras e missões que a gente tem feito e desses produtos novos que a gente vai lançar. Relembrando a vocês todos que nós temos o Control A, que é o sistema que centraliza todas as operações de importação e exportação. A gente dá um trial aqui para vocês experimentarem por um mês. E se vocês tiverem interesse, a gente vai deixar aqui. Eu peço para as meninas colocarem o contato da nossa equipe aqui, caso vocês tenham dúvidas, tá? Surgiram algumas solicitações de encaminhamento dessa apresentação que o Maurício fez, do vídeo que nós mostramos, e também o site onde vai estar disponibilizado o Stratex. A gente vai jogar todos esses materiais para vocês no e-mail que vocês utilizaram para a inscrição da participação dessa live, tá? Então, no mais, acho que é isso. Samuel, César, vocês gostariam de colocar mais alguma questão aqui? Pode falar, Samuel. Bom, queria agradecer aí pelo convite aí, em nome da associação. Muito obrigado aí por deixar essa oportunidade para a gente mostrar para vocês aí o que a gente tem preparado. Estamos muito ansiosos, como a Glória falou, o Maurício também, para que vocês possam utilizar e se informar com base nos relatórios. Tá certo, então, pessoal. Muito obrigada. Desejo uma boa tarde a todos e a gente se vê na próxima live, que eu espero que seja muito em breve. Muito obrigada. Obrigado. Obrigado, gente. Um abraço. Obrigado.